Graça e paz, ouvintes aqui do podcast Cristo, Sempre Cristo. Quero dizer que é um prazer enorme voltar aqui, ficar um pouco tempo com vocês. Você já pode seguir esse podcast, compartilhar, comentar, o que vai ajudar a chegar ao maior número possível de pessoas, pois nesse podcast nós temos como um propósito sempre falar de Cristo, exaltar a Cristo, e tendo a base as Escrituras Sagradas, porque são elas que revelam a pessoa de Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Hoje eu quero falar para você sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 29 ao 34, que diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ele não o conhecia. Aliás, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você aqui sobre esse Cristo que me chamou para poder segui-lo, ser discípulo dele, que me transformou, que mudou a minha vida completamente, pois eu sempre digo que eu nunca imaginei na vida ser um discípulo de Cristo, ou uma palavra que nós usamos sempre, crente, e nem tampouco ser pastor. Deus fez uma reviravolta na minha vida, o que foi muito bom. Eu sou grato a Jesus Cristo por isso, mas isso para mim não veio assim de uma forma tão tranquila assim. Primeiro, Cristo se deu, ele morreu naquela cruz, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E ele enviou pessoas para pregar o Evangelho para mim, essas pessoas foram pregando e eu ouvia, mas era difícil compreender Cristo como Cordeiro de Deus, como o Salvador, e então eu ia prolongando esses dias de entrega a Cristo Jesus e as coisas foram apertando. Uma hora eu conto a história, até que o Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João aqui está explicando que esse Cordeiro ele só irá morrer uma vez que em Israel, eles, todas as vezes que iriam pedir perdão ou pagar pelo pecado, um cordeiro era sacrificado. E toda vez que pecava, sacrificava o cordeiro, pecava, sacrificava um cordeiro. Mas aquele cordeiro não tinha a capacidade de perdoar os nossos pecados, somente o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o nosso pecado. Uma única vez ele morreu, vai dizer a palavra de Deus lá em Hebreus. Esse Cordeiro de Deus é o Cristo de Deus, o vencedor, aquele que veio para ser sacrificado. E o que me chama a atenção é que ninguém o obrigou a ele ir até aquela cruz para ser sacrificado. Ele mesmo se deu. Ele explica isso aqui nesse Evangelho de João lá na frente. Ele se deu, ele se doou para que a minha vida fosse salva, para que eu pudesse herdar do reino de Deus, ser cordeiro de Deus através de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que se deu para que em mim pudesse brilhar a pessoa dele. Todas as vezes que Deus olhar para mim, Deus o Pai, ele verá a pessoa de Cristo Jesus, e é esse Cristo que me leva para viver eternamente para o céu. E o Senhor, nessa preocupação para que nós entendêssemos, para que nós aceitássemos esse Cristo, ele sempre anunciou através dos profetas, e João foi esse último profeta que anunciou e foi contemporâneo de Cristo Jesus. Apesar de serem parentes, João explica aqui que ele não conhecia a Cristo, mas Deus deu a ele um sinal, que era uma pomba, ou seja, o Espírito de Deus descendo em forma de pomba,
que pousava sobre Jesus para ele pudesse ver que Jesus era aquele, o Cristo de Deus. João creu. O que é importante para a nossa vida é crer que Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus. João não conhecia, mas ele creu na palavra de Deus. Se eu e você não cremos na palavra de Deus, vai ser impossível viver Cristo em nós. Aceitar esse Cristo como o Cordeiro de Deus. Vai ser impossível esse Cordeiro nos purificar do pecado através do seu sangue. É preciso crer. Esta é a palavra de ordem de Cristo Jesus. Todo aquele que quiser habitar no céu de Deus após esta vida precisa crer. Esse crer é ao ponto de eu ter a certeza de que na hora que eu morrer, eu irei com ele. Não é aquela coisa de dizer assim, só Deus sabe, eu não sei. Isso você está duvidando da palavra de Deus, e todo aquele que duvida da palavra de Deus, ele diz que faz de Deus um mentiroso. E outra coisa importante, que Deus é verdade. Ele não mente, então ele garante. Eu preciso crer. Eu preciso crer que Jesus Cristo veio como homem. Eu preciso crer que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu preciso crer que Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. Eu preciso crer que Jesus Cristo subiu ao céu. Eu preciso crer que Jesus Cristo voltará para me buscar. Isso tem que estar nítido no meu coração e não permitir que o inimigo semeie palavras de dúvidas ou sementes de dúvidas no meu coração, na minha mente. Todas as vezes que ele vier para poder semear, nós precisamos repreender em nome de Jesus Cristo e dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como João testemunho aqui, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o único Deus capaz de salvar. Não existe outro além dele. Então, se nós cremos, nós teremos esse reino de Deus. E eu quero ir para lá. Por isso que eu estou aqui anunciando para você, porque ele disse: vão, pregue, anuncie e ensine. Eu estou aqui tendo essa oportunidade de ensinar para você. Se você estiver me ouvindo, faz o seguinte: dá uma parada, ore. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, eu quero dizer, continue lendo. Se não tem, passe a ler. Lá você vai poder descobrir. Comece lendo o Evangelho de João, que o Senhor esclarecerá através do Espírito Santo. Então, nós não precisamos mais de cordeiro para ser sacrificado, porque Cristo já foi o cordeiro sacrificado, e é ele que tira o pecado do mundo. Quando ele diz assim, tira o pecado do mundo, ele está tirando o meu e o seu pecado, porque o mundo não tem o pecado, o mundo físico. Ele está falando que quem tem o pecado são as pessoas que estão no mundo. Eu tenho pecado, você tem pecado, mas Jesus nos purifica, nos lava e nos leva para perto dele. Então creia que João Batista veio anunciar a esse Cristo, e é o Cristo que eu estou anunciando a você. É o mesmo Cristo, continua vivo, e ele pode estar vivo no seu coração desde que você creia. Se você crê assim e quiser arrepender do pecado, eu vou convidar você para orar comigo e dizer assim: meu Deus e meu Pai. Feche seus olhos e diga assim: meu Deus e meu Pai. Põe a mão no seu coração. Eu sou um pecador. Eu estou reconhecendo que eu sou pecador. E eu quero confessar os meus pecados para Jesus Cristo. E quero dizer agora que aceito o convite de Jesus para me tornar também um filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus porque o Senhor me fez crer que Jesus Cristo é teu Filho, que veio morrer na cruz para me salvar. E eu creio. Eu reconheço que sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. Confesso todos eles para ti. Venho. Ó Espírito Santo de Deus, habita no meu coração. Faz morada. E eu tenho certeza que na hora que eu partir deste mundo, estarei para sempre com Cristo Jesus. Uma vez salvo por Jesus, você será transformado por Jesus a viver a santidade de Jesus, a viver Jesus. Porque não é mais para viver como vivia. Tem um ditado que diz assim: venha como está, mas não continue como está. Mude. Jesus Cristo vem para isso. Então fala: Senhor, eu creio. E quero ir morar contigo eternamente. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro nesse podcast Cristo Sempre Cristo, o qual está sempre exaltando a pessoa de Cristo na sua vida. Um grande abraço. Paz, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, livre do mal.